Amém. A paz do Senhor. Amém. Gostaria que você abrisse a palavra aí em Mateus, capítulo 11, verso 28. Pode tirar. Mateus 11, verso 28. Você serve a um Deus que fala, amém? E você vai ver aí como que Deus fala. No início do culto, o pastor, sem saber de nada, falou, pregou, ensinou em cima desse texto. Eu falei, Senhor, o Senhor fala. Mateus 11, verso 28 a 30, que diz assim: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre cansados e sobrecarregados. Peço ao Espírito Santo que Ele possa ministrar o nosso coração, que Ele possa verdadeiramente revelar o que está contido dentro dessa palavra. O pastor já iniciou o culto falando sobre isso, e eu quero reafirmar que esse convite de Jesus para aqueles que estão cansados e sobrecarregados é um convite acessível para todos nós, seja em qual momento for da nossa caminhada nele. Todas as vezes que nos sentimos cansados, todas as vezes que nos sentimos sobrecarregados, esse convite está à nossa disposição. Porque tem momentos da nossa vida que a gente começa a sentir alguns pesos sobre os nossos ombros. Verdade ou mentira? A gente está caminhando, a gente está fluindo, a gente está funcionando. De repente a gente começa a sentir uma sobrecarga que não é necessário que a gente carregue. O problema não está no fardo, o problema está na falta de necessidade de nós o carregarmos. Porque quando a gente pensa, por exemplo, no peso da glória de Deus, é peso, é fardo. Só que é algo que é prazeroso de se carregar. Agora, as sobrecargas que vêm sobre nós, em muitos momentos, são desnecessários, porque Jesus, Ele é o nosso descanso. Quando Jesus ele exerce esse papel de ser o nosso sábado, o nosso descanso, a gente não precisa caminhar sobrecarregado. Quando a gente está caminhando em Jesus, que é o caminho, debaixo da revelação de que além de ser o caminho, ele também é o nosso descanso, ele também é o nosso sábado, nós fluímos bem no processo de aperfeiçoamento. Agora, quando a gente está no caminho sem revelação de que ele é o nosso descanso, a gente começa a caminhar lentamente, até se nós não nos atentarmos ao convite dele para nós, a gente corre o risco de parar. Porque chega uma hora que a sobrecarga se torna difícil demais da gente carregar. Mas quando mesmo estando no caminho, deixamos escapar do nosso coração a certeza de que ele é o nosso descanso, começamos a trazer cargas e mais cargas sobre nós, até que se torne impraticável a nossa caminhada, como eu já disse. Deus não quer que a gente paralise no meio do caminho, mas que a gente chegue até o alvo, até o objetivo para o qual esse caminho nos é proposto. Então Jesus vem e ele afirma que nós devemos tomar sobre nós o jugo dele. E o que é jugo? Você e eu sabemos que jugo é uma peça feita de madeira forte, que é utilizada para unir dois bois, para que eles andem no mesmo compasso enquanto puxam um arado ou uma carroça. Isso é jugo. Aí Jesus vira para mim e para você e diz assim: olha, vinde, todos os que estão cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós, tomai sobre vocês o meu jugo.
O que Jesus está falando propondo é que nós venhamos a aceitar caminhar lado a lado com Ele, para que pelo relacionamento nós venhamos a aprender com Ele a essência da mansidão e da humildade de coração que Ele carrega. Por que a gente se sobrecarrega? Porque falta em nós mansidão e humildade. Aí Ele diz: venha, tome o meu jugo, comece a caminhar pareado comigo, comece a caminhar no mesmo passo que o meu. E você, através desse relacionamento próximo e íntimo, vai começar a receber uma transferência da essência que eu carrego. E você começará a caminhar em mansidão e humildade. E o resultado disso será descanso. É impossível que aprendamos qualquer coisa boa sobre a face da terra se nós não tivermos como base um coração manso e humilde. Você já tentou ensinar algo para uma pessoa orgulhosa? Agora eu quero te mudar de posição. Você já conseguiu ser ensinado por alguém enquanto o seu coração estava cheio de orgulho? A pessoa pode falar o que for, mas a gente se sente tão melhor do que aquela pessoa, do que aquela situação, a gente se sente tão bem preparado, a gente se sente fazendo parte de uma geração tão melhor, que a gente olha para uma pessoa de uma geração passada e diz assim: ah, não sabe de nada não. Ah não, ela está se sentindo demais. E o Senhor, Ele quer nos ensinar a ter um coração manso e humilde, porque somente um coração manso e humilde é um coração ensinável. Quantas coisas, irmãos, nós não aprendemos ainda por causa da soberba e orgulho do nosso coração. O orgulho, ele nos impede de estabelecer relacionamentos que poderiam enriquecer muito a nossa vida. Quantas pessoas a gente poderia estar caminhando lado a lado com elas? E está crescendo, porque a pessoa tem muitas coisas para nos ensinar, ela tem muito a nos oferecer. Mas a gente olha assim, ó. Ah, não. Com essa, não ando, não. Com esse, não caminho, não. Orgulho. Ah, caminhar nessa amizade debaixo desse... Não, para mim não. Para mim, eu estou melhor, numa condição melhor do que essa pessoa. A minha igreja é melhor do que a outra. O meu líder, ele é muito melhor do que o líder do outro. Não, eu sou a cara. O orgulho faz com que desprezemos ensinamentos de pessoas que estão à nossa frente no processo. E simplesmente porque não praticamos o que nos foi ensinado, nós não rompemos. Tem gente que está à nossa frente. E essa pessoa está sinalizando: ande por esse caminho, pratique essas coisas, tome esse posicionamento. E ela repete para nós uma vida inteira. Só que a gente, porque está cheio de orgulho, não dá ouvidos. E porque a gente não dá ouvidos, a gente não rompe. A gente não sai do lugar. A gente não muda de ciclo. O orgulho faz com que levantemos muros ao nosso redor, enquanto que o propósito seria que nós construíssemos pontes. Você consegue entender isso? Deus quer que a gente construa pontes com outras pessoas. Porque nós temos algumas coisas para acrescentar na vida delas, mas porque elas também têm muitas coisas para acrescentar à nossa vida. Mas o orgulho faz com que a gente pense o quê? Não, eu sou melhor, minha família é melhor. O que a família dela tem para me ensinar? O que a igreja A, B, C tem para me ensinar? Nós não somos os melhores e também não somos os únicos. Deus nos criou para sermos pessoas relacionáveis. Nós precisamos estabelecer pontes e derribar muros.
nesse contexto. E Jesus, ele sabe perfeitamente que é somente dessa forma, com um coração manso e humilde, que nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. Por isso que ele nos fez esse convite. O manso e humilde não faz questão de defender a sua razão, mas ele descansa naquele que já o justificou. Você conhece alguém que não é manso e não é humilde? Ah, mentira. Não acredito que você pensou nessa pessoa. Pois é. Uma pessoa que ela não é mansa e não é humilde, ela não consegue viver sem se justificar. Ela está sempre respaldando as ações que ela tem como uma justificativa dos seus erros. Diga assim: queima ela, Jesus. Uma pessoa mansa e humilde não tenta provar nem para ela e nem para os outros o que ela carrega, mas o seu propósito é deixar Cristo se revelar através da vida dela. Você já tentou provar para o outro o que você carrega? Você já tentou fazer o outro engolir a intenção e a motivação do seu coração? Você já pisou na casca da banana, escorregou e se levantou com o nariz em pé como se nada tivesse acontecido? O que mais nos cansa e sobrecarrega, não é o viver Cristo, mas o esforço de tentarmos mostrar para as pessoas que Cristo vive em nós, enquanto estamos cheios de maldade e de orgulho. Quando a gente está caminhando em Cristo, nós não vamos sentir a sobrecarga, porque não haverá. Porque Jesus, como o pastor disse, ele não veio para nos colocar um jugo ou um fardo pesado. Agora, quando a gente não está na essência de Cristo, a tendência é que a gente tente mostrar que está nessa essência. Quando a gente tenta mostrar algo que a gente não carrega, a gente se sente sobrecarregado. Porque não parece, mas usar máscaras pesa. Não parece, mas viver de aparência cansa. Deus não quer que a gente viva assim. Jesus não se manifestou para que a gente continue vivendo dessa forma. Quem é e tem, não precisa se esforçar para mostrar para ninguém, porque os frutos são uma consequência natural da natureza que uma pessoa carrega. Já quem ainda não é, ou ainda não tem, mas sente a necessidade de que os outros pensem que ela já alcançou, acaba se sobrecarregando com um fardo pesado demais de carregar. O problema não está em nós ainda não termos alcançado, porque nós estamos num processo. O problema está em nós querermos mostrar que alcançamos o que ainda está a anos-luz de distância da nossa verdadeira identidade. E a questão nem é nós fazermos isso de maneira maldosa, mas às vezes a gente faz por ingenuidade, porque a gente acha que já alcançou o que na verdade Deus ainda quer forjar na nossa vida. É por isso que quando eu estou com o jugo de Jesus, andando nos passos dele, eu acabo recebendo dele humildade o suficiente para reconhecer as áreas que eu ainda não rompi. E aí não há sobrecarga. Porque se eu ainda não rompi, Jesus não vai me cobrar de algo que eu ainda não tenho condições de oferecer. Disse Jesus do The Chosen. Se eu ainda não entendi, se eu ainda não compreendi, Jesus não vai ficar, anda, deu fruto, cadê o fruto? Onde está o fruto? Não,
Ele olha para mim e ele me vê na estatura real de quem eu sou. O problema é que eu não consigo me enxergar na estatura em que eu estou. Eu sempre, por causa do orgulho, tendo a me enxergar numa estatura maior, até que a sobrecarga se torne impraticável. Através desse convite, Jesus diz para mim e para você que Ele pode e quer nos aliviar de todo esse peso. Nele nós podemos encontrar descanso para o nosso corpo? Não. Descanso para a nossa alma. O descanso para o corpo a gente consegue através de dormir, por exemplo, de colocar o pé para cima, de parar um pouco e respirar fundo. Agora, descanso para a alma, você pode dormir, comer, viajar, passear. Você pode participar de eventos poderosos na presença de Deus. Mas se você não entrar num lugar nele, você não recebe o descanso que ele tem para te oferecer. O jugo de Jesus é suave, o fardo dele é leve, porque a mansidão e a humildade dele não são lançados sobre nós por imposição, mas é gerado em nós por transferência. O jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve, porque a mansidão e a humildade dele não são lançados sobre nós por imposição, mas é gerado em nós por transferência. Imagine uma criança, o Natan. O objetivo é que ele, ao atingir a estatura adequada, carregue um pacote de 5 quilos de arroz. Mas não adianta a Paty chegar hoje e entregar 5 quilos na mão dele e falar: meu filho, atravessa o campo e leva para a igreja. Porque ele não tem condições. A estatura dele não o permite fazer isso. Só que a Paty pode sim hoje entregar talvez aí 100 gramas na mão dele e falar: filho, leva. Conforme o tempo vai passando e ele vai crescendo, ela aumenta 200, 300, 400, 500 gramas. Agora, filho, você já consegue levar 1 quilo. Aí ela vira e fala assim: Natan, agora vai igual Kaique, pega a bicicleta e leva lá, meu filho, 1 quilo de arroz lá para o irmão Sérgio. Que Kaique ama ir para o irmão Sérgio. Só que conforme o tempo vai passando, vai se tornando natural que a Paty vira e fale assim: filho, toma, leva esses 5 quilos a pé lá para o centro da cidade, porque hoje eu sei que você tem condições de carregar. À medida que a estatura aumenta, a condição de carregar algumas coisas se torna acessível. Agora a gente ainda, como bebês espirituais, tenta vestir uma roupagem de como se já fôssemos, ou se algo que nós nunca seremos, super-heróis espirituais. Queridos, a queda vai ser fatal, pode ser fatal. A prerrogativa para que haja essa transferência é o relacionamento com Jesus. É estarmos andando lado a lado, sob o mesmo jugo que é uma peça de madeira. Jesus não quer jogar sobre nós humildade e mansidão, porque o que ele carrega, na estatura que a gente tem, vai nos amassar. Agora, ele quer, à medida que nós relacionamos com ele quer gerar, pouco a pouco, uma porção de mansidão, uma porção de humildade. Agora, mais uma porção de humildade, mais uma porção de mansidão, até que o caráter de Jesus seja evidenciado em nós. É dia após dia. E é interessante que o jugo era uma peça de qual material? De madeira. E quando a gente pensa em nós caminhando debaixo dessa mesma peça de madeira em comum com Jesus, te lembra o quê? Humanidade de Jesus, mais o quê? A cruz.
Quando a gente pensa num jugo de madeira, nós alinhado com o Senhor, a gente lembra da cruz. Porque quando a gente caminha lado a lado com Jesus, nós somos inspirados e motivados a escolher uma vida de renúncia diariamente. E quando a gente renuncia hoje, renuncia amanhã, renuncia depois de amanhã, renuncia na semana que vem, a gente está sendo aperfeiçoado na mansidão e na humildade. O orgulhoso não renuncia jamais. O orgulhoso tem dificuldade de reconhecer as faltas que tem e, por falta de reconhecimento, não consegue receber aquilo que Deus tem para transferir para a vida dele. Alívio, aperfeiçoamento e descanso estão disponíveis a nós à medida que atendemos ao convite de Jesus. Amém? Então, entrando na mensagem dessa noite, eu quero te perguntar: você já parou para pensar um pouquinho no que significa a sua vida? O que significa a minha vida? O que é a vida? Para que eu existo? Existem algumas definições, mas eu quero te dizer nessa noite que a vida é uma grande oportunidade que o Senhor nos concede de nós nos tornarmos semelhantes a Jesus. Porque Ele é o modelo perfeito de humanidade que cumpre a sua missão na terra enquanto retorna para o céu. A vida é uma grande oportunidade de nós nos assemelharmos, sermos transformados à imagem de Jesus. E nesse aspecto, ela não é uma corrida de velocidade. Não é algo que a gente faça assim, 1, 2, 3 e já, vamos ver quem chega na frente. Não, a vida não é uma corrida de velocidade, mas é uma corrida de perseverança. Porque não importa quem vai chegar primeiro, importa que a gente chegue até o nosso objetivo. Só que também não importa apenas chegarmos no nosso objetivo, mas é importante como iremos chegar lá. Porque eu posso chegar lá na linha de chegada, rompi aquela fita e cair durinha, porque eu não suportei carregar a sobrecarga. E o desejo de Deus é que quando eu chegue no meu destino, eu chegue de que maneira? Preparada. Não é chegar para morrer, é chegar para poder receber a coroa de alguém que andou lado a lado com Jesus e foi aliviado da sobrecarga para chegar inteiro no seu propósito de vida. Para isso, é necessário a gente compreender que não basta a gente obedecer a Deus, mas a gente precisa capturar o coração de Deus com a nossa obediência. Em todo tempo, nós estamos sendo testados para que, mediante os nossos erros e os nossos acertos, nós termos a oportunidade de nos deixarmos ser aperfeiçoados pelo Senhor. A vida também é um teste. O tempo todo nós estamos sendo testados. O tempo todo nós estamos sendo observados, não apenas pelas pessoas, mas pelo dono da vida. Por isso, não é suficiente que a gente se esforce para caminhar numa obediência fria, mas o nosso esforço deve ser em corresponder ao que está no coração do Pai dentro do desafio que está diante de nós. Josiane, faça isso. Faço. Por quê? Para quê? Não sei. Estou fazendo. Flávio, cumpra tal missão. Cumpri, Senhor. Por quê? Para quê? Sei lá, só cumpri. Ele mandou e eu fiz. Você acha que é esse tipo de obediência que Deus espera de mim e de você? Não é obedecer por obedecer, mas obedecer para corresponder ao que o Senhor quer nos ensinar por meio dessa aprovação. Ontem nós estávamos vendo The Chosen,
E tem ali uma cena no episódio, acho que número 1, em que Jesus ordena para que João e Tiago, ali em Samaria, pudessem arar uma parte da terra para que eles pudessem lançar sementes naquela terra. Deus não quer que você apenas obedeça, mas Ele quer que você capture o coração dele por meio da sua obediência. Tiago e João odiavam os samaritanos, odiavam estar em Samaria, odiavam o fato de estarem arando a terra para que samaritanos pudessem desfrutar daquilo ali. E eles pensaram assim: não, com certeza Jesus nos mandou arar essa terra e com muita dificuldade, não era com a ajuda de bois, era eles mesmos arando a terra, um pedaço significativo, e eles aravam e lançavam semente. Aravam e lançavam semente. No final daquele momento em que eles obedeceram a Jesus, a cena mostra Jesus chegando e os elogiando, porque o que eles haviam feito era uma resposta de obediência à ordem de Jesus. Mas na mente deles, eles estavam arando a terra por conta de algum viajante que pudesse passar por aquele lugar. Percebam, eles estavam obedecendo, mas o objetivo da obediência era que outros judeus pudessem comer dos frutos das sementes que eles estavam lançando, e não aquele povo samaritano, imprestável, que não servia para nada. No final daquele dia, a cena mostra que eles vão à casa de um samaritano indigno de receber nenhum frutinho daquela semente. E Jesus então revela para eles que todo aquele campo arado era para sustentar aquela família que eles ficaram assim indignados por terem feito o trabalho para isso. Só que à medida que eles vão relacionando, eles começam a entender um pouco, até que numa outra cena, eles já estão em outro lugar, em Samaria, e vem alguns samaritanos que, ao olhar para eles, os identificando como judeus, Jesus, João e Tiago, começam a insultá-los. O que vocês estão fazendo aqui? E cospe neles, e eles ficaram irados, eles já não gostavam dos samaritanos. E aí um deles vai ali e diz: Senhor, manda descer, mestre, manda descer fogo do céu para consumir esse povo. E aí Jesus olha para eles, e nesse momento eles têm a oportunidade de capturar o coração de Jesus naquilo que Jesus havia os ordenado fazer e eles já haviam obedecido. Jesus diz para eles assim: o que nós estamos fazendo nessa terra é lançando sementes que darão frutos a um longo prazo. Humanamente falando, eles receberam uma ordem: arem a terra e semeiem. Eles obedeceram. Mas espiritualmente, a essência daquela semeadura não era o que eles estavam fazendo fisicamente, mas era o entendimento de que mesmo que hoje, na mente deles, os samaritanos fossem indignos de receberem a semente da palavra de Deus, o que eles estavam fazendo ali era preparando a terra, porque um dia os samaritanos se renderiam ao Senhor. Não é obedecer por obedecer, é obedecer entendendo o que Jesus quer nos ensinar por trás disso. Existe algo muito mais profundo que Deus quer nos ensinar através das experiências da nossa vida. E sempre será nos momentos das pequenas escolhas, motivadas pelo desejo de honrar ao Senhor, que vamos sendo preparados para os momentos cruciais que definirão a sua vida, a nossa vida. Não é quando você resolve largar tudo para seguir o seu chamado que traduz o momento mais importante da sua vida. Não. É quando você poderia, às vezes, ter guardado o seu dinheiro para você, mas você escolheu enviar semente para a vida de alguém, que Jesus está te preparando num pequeno ato que ninguém está vendo, para um dia você entregar tudo por amor a Ele. É quando você aprende com Jesus
a manter um ambiente na sua casa ou em qualquer outro lugar limpo, que Jesus está te preparando para mudar ambientes espirituais na vida de outras pessoas. É aquela coisa mínima que você acha que é insignificante, mas a obediência no pouco vai te colocar usufruindo do muito que Deus tem preparado para você. Pequenos fracassos não superados nos conduzem a grandes derrotas finais, mas pequenas conquistas em superação diária nos preparam para o cumprimento do nosso propósito de vida. Sabe aquela coisa assim? Hoje eu estou com uma vontade de criticar, eu quase não sinto isso. Estou com uma vontade de criticar hoje, o que custa, né? Não, besteirinha, não, bobeirinha, cara, isso não vai influenciar ninguém. E você vai lá e lança semente. Daqui a pouco você sente uma vontade de, sei lá, hoje eu não estou afim, não vou ao culto, não tem motivo nenhum, mas hoje eu não vou, não estou afim, estou com preguiça. Aí você fica em casa. Aí daqui a pouco, pequenas derrotas, pequenos fracassos. Daqui a pouco você olha para dentro de você, você está 100% perdido. Você já não sabe mais quem você é, você já perdeu o seu propósito, sua identidade, quem eu sou, para que eu nasci. Você daqui a pouco é a morte. Mas foi pouca coisa, era um pecadinho de nada que você foi cometendo no meio do caminho. Mas aí você joga para o outro lado. Cara, eu podia difamar essa pessoa, mas vou calar a minha boca. Eu podia agora jogar no ventilador o que aquela pessoa fez, mas não, eu vou perdoar, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos e declaro teu perdão sobre a vida dela. E você vai dando pequenos passos de vitória, cara, isso te prepara para que Deus te lance para o cumprimento do seu propósito. O Salmo 139, verso 14 diz assim, o salmista diz, de graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Você e eu fomos formados de maneira assombrosamente maravilhosa. Enquanto Deus nos formava dessa forma, Ele estava estabelecendo nosso propósito de vida. Ele estava determinando todos os nossos dias, definindo qual seria o nosso temperamento. Ele estava confiando a nós dons e habilidades e estabelecendo através de qual genealogia viríamos à Terra. Esse assombrosamente maravilhoso é o momento em que tudo isso daqui estava sendo determinado. Sandra, melancólica e sanguínea. Paz, Emanuel e Maria. Dons de ouvir e aconselhar e cuidar. Quantidade de dias, 105 anos. E assim vai. Esse é o assombrosamente maravilhoso. Só que tudo que Deus confiou a nós para ser bênção e contribuir no cumprimento dos propósitos dele aqui na terra, o diabo tenta distorcer pelo pecado para tentar nos impedir de correspondermos ao coração de Deus. Aquilo que Deus nos confia para ser bênção, o diabo vai distorcer para que se torne maldição. Isso envolve a sua genealogia. Ser filho do Joel e da Kátia tinha um propósito de ser bênção, mas o diabo quer distorcer para que a gente ache que não, é maldição. Olha o erro, olha a falha, olha a iniquidade, olha o que eu recebi, olha a herança. E a gente não consegue ver nada de bom nos antepassados que Deus preparou para que viéssemos deles. Deus coloca em nós um temperamento, você vai ser colérica e sanguínea. Aí, ao invés de a gente usar as qualidades desse temperamento, a gente começa a deixar sobressair o quê? Os defeitos que o temperamento, infelizmente, carrega por causa do pecado. Aí, o que a gente é? Orgulhoso. Não busca conselho.
A gente quer passar por cima de todo mundo para fazer o que a gente acha que está certo. A gente quer consertar os outros na força da nossa marreta. A gente acha que tem que denunciar o pecado do outro, arrancando a cabeça dele. Conhece alguém assim? Lamento por você. Por quê? Porque a gente não se deixa ser moldado. Existe algo dentro de nós que é bom naquilo que Deus liberou sobre nós. Mas se a gente não vigiar, se a gente não estiver debaixo do jugo de Jesus, se a gente não estiver vivendo uma vida de cruz diária, se a gente não estiver recebendo a transferência de mansidão e de humildade, já era. E somente pelo Espírito Santo, nós que já caminhamos no Senhor, temos condições de discernir, à luz de Cristo, a natureza das manifestações do nosso caráter. Se não for o Espírito Santo, a gente vive o que era para ser bênção, de maneira maldita, e não percebe. Mas glória a Deus por Cristo Jesus, que Ele se manifestou para vencer o corpo dessa morte que Paulo disse que a gente carrega. Sabe por quê, irmãos? Para Deus não vale o que parece ser, mas o que as coisas realmente são. Não é o que eu pareço ser, mas é quem eu realmente sou. Para Deus não basta o que a gente apresenta, mas as intenções e motivações que estão por trás disso. Cara, eu posso apresentar, sim, algo bonito. Mas aquilo me foi motivado por um orgulho tão grande que vai queimar. É palha. Eu posso aparentar algo assim, poderoso. E Deus olhar e falar, não posso receber nenhuma gota disso. Você fez para aparecer. Você fez querendo exaltar o teu nome. Você fez porque você quis competir com os outros. Você quis provar que você era mais santo, que você era mais eloquente, que você sabia mais. Diga assim, queima ele, Jesus, queima ela. E o Senhor, Ele tem me ministrado muito a respeito de que existem atributos no nosso caráter que a gente pode confundir, nos fazendo acreditar que estamos fazendo a coisa certa enquanto estamos desagradando a Deus. É muito fácil a gente cair nesse erro. Você tem certeza que você está agradando a Deus e Deus está olhando e falando, não quero isso, não espero isso, não aceito isso. E eu vou citar alguns para que você traga aí no seu entendimento o que talvez possa acontecer com você. Por exemplo, há uma diferença entre a inocência da ingenuidade. A inocência é um atributo que vem de Cristo. Agora, a ingenuidade é uma mutação que Satanás faz na inocência para nos levar no pecado. Uma pessoa inocente é alguém que não tem maldade, é alguém que é puro. Já uma pessoa ingênua é alguém que nunca vê maldade em nada, até mesmo onde há maldade. Você acha que Deus te quer inocente ou te quer ingênuo? O Senhor quer trazer e compartilhar conosco discernimento. Por quê? Porque nós não podemos ser pessoas ingênuas, mas também não podemos ser pessoas maldosas. O maldoso vê maldade até onde não tem. Para mim não é fácil, não. Para você é fácil encontrar o equilíbrio nisso daí? Eu não posso ser maldosa de ver maldade onde não tem. Também não posso ser ingênua de não ver maldade onde tem. Como encontrar o equilíbrio? Diga assim, estando debaixo do mesmo jugo que Jesus. O jugo de Cristo nos leva a ter discernimento das situações.
Nós precisamos ter a leitura certa da situação e a sabedoria necessária para agir como Jesus agiria em nosso lugar. É por isso que quando Jesus chegou no templo e o povo estava vendendo as ofertas que deveriam de ser levadas como primícia de livre e espontânea vontade, ele chegou o quê? Falando mansamente. Ele chegou com o pé nas barracas, derrubando tudo. Ah, mas Jesus não era manso e humilde? Quem disse que quando ele manifestava a ira dele, ele deixava de ser manso? Aquele momento precisava de pé nos peitos. Mas Jesus sabia o momento certo de tratar com toda a doçura uma mulher pecadora que queria ser apedrejada. Ao mesmo tempo que ele sabia confrontar à altura um fariseu. O que é isso? Discernimento espiritual. Se a gente andar com Jesus, a gente também vai ter. Outra coisa que o diabo nos confunde é a diferença entre o temor a Deus do medo de Deus. Quando a gente teme a Deus, a gente tem um desejo latente de, em tudo que a gente faz, honrar ao Senhor. Isso é temor. Agora o medo ele nos afasta de Deus como se Deus fosse uma pessoa inacessível, uma pessoa que só tem juízo para derramar sobre mim. Aí João vem e diz o quê? Que Deus é amor e que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus não quer que a gente tenha medo dele, mas que a gente cresça num desejo genuíno de agradá-lo, que é crescer no temor. Há uma diferença entre uma pessoa pacífica de uma pessoa passiva. O pacífico é uma pessoa que luta pela paz. Agora, o passivo é alguém que não luta por nada. A água corre para baixo, ele não faz nada. Corre para cima, ele não faz nada. Tem goteira, ele não faz nada. Não sai água, ele não faz nada. O que você acha que Deus quer que você tenha como comportamento? Jesus ele quer nos encher de paz e também nos levantar como embaixadores de sua paz na terra. Mas às vezes o diabo faz com que a gente, por medo de errar, escolha não se envolver em nada. Só que a omissão naquilo que Deus determinou para nos posicionarmos também é pecado. Você já viu quando você percebe que você não consegue acertar, você fala assim, sabe de uma coisa? Eu não quero mais me envolver com nada. Ah, não. Eu não vou mais cuidar de ninguém, não vou evangelizar, não quero mais ter nenhuma responsabilidade na igreja. Sabe de uma coisa? Dentro da minha casa eu não vou falar mais nada. Não vou mais falar nada com esses meninos. Se o pai quiser, ele que fale. E a gente começa a querer se omitir, se excluir de tudo. Só que ser passivo não agrada a Deus. O que Deus quer é que a gente tenha sabedoria de falar a coisa certa, na hora certa e da maneira certa. Diga assim, derrama sobre mim, Senhor. Contentamento versus conformismo. Uma pessoa contente é uma pessoa alegre em toda e qualquer circunstância. Isso é ter contentamento. Agora, uma pessoa conformada é alguém que está tudo ruim e para ela tanto faz como tanto fez. Deus não quer que você viva o tempo todo revoltado com as situações, porque a gente precisa encontrar um lugar de contentamento nele, mas ele também não quer que a gente viva conformado com padrões que ele não estabeleceu para que a gente viva. Sabe quais são os momentos em que a gente precisa sair da forma do conformismo? Quando aquilo que está diante de nós causa indignação no coração de Deus. Eu preciso me contentar com aquilo que pode não ser bom para mim, mas Deus está com o coração dele, ok. Agora, naquilo que Deus está irado, naquilo que Deus está indignado, eu não posso me conformar. Um exemplo, a situação da nossa nação. A injustiça
prevalecendo, traz conformação, traz alegria ao coração de Deus? Então você e eu precisamos nos levantar nessa indignação, porque está em conformidade ao coração de Deus. Outro, fé versus obstinação. Uma pessoa que tem fé, ela carrega a certeza de coisas que espera e a convicção de fatos que ainda não vê. Agora, uma pessoa com um coração obstinado, ela tem um forte e excessivo apego às suas próprias ideias. E ela não mede esforços para fazer com que o seu objetivo aconteça. Fé é diferente de obstinação. Fé é eu crer, eu esperar algo que Deus tem para a minha vida. Agora, a obstinação é Deus dizer, eu não tenho, eu não quero, eu não vou fazer. E a gente pensa assim, eu vou conseguir, custe o que custar. Aí tem gente que é obstinado de coração e lê isso como fé. Por quê? Porque o pecado sempre vem para deturpar o que Deus colocou dentro de mim e de você para ser bênção. Elogio versus bajulação. Elogiar é exaltar as qualidades de alguém ou de algo. Agora, bajular é elogiar de modo exagerado, normalmente com a intenção de receber alguma coisa em troca. É aquela pessoa que ela não vai dizer assim, nossa, que roupa bonita, porque de fato você está bonita. Mas ela fala assim, nossa, que roupa bonita, olha, amei, nossa, seu corpo ficou incrível. Mas no final ela está doida que você leve ela para comer uma pizza. Então ela agradou seu coração, entende? O nosso coração precisa ser livre da motivação de buscar benefício próprio. Não podemos viver em busca do nosso agrado, mas pelo propósito de agradar e ser agradável ao Senhor em todo tempo. Penúltimo, espiritualidade versus religiosidade. Quem é uma pessoa espiritual? É alguém que é guiada pelo Espírito de Deus. Alguém que não vive guiada por suas emoções, mas pelos princípios espirituais que o Espírito Santo comunica ao seu próprio espírito. Essa é uma pessoa espiritual. Agora, olha uma pessoa religiosa. Ela tenta viver na alma o que Deus determinou para que seja vivido no espírito. É alguém que traz para o nível dos sentimentos o que deveria de usufruir pela fé no Filho de Deus. E dessa forma há uma contradição entre o que a pessoa diz do que ela vive. Não tem como nós vivermos na alma princípios espirituais. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o fruto vai vir para fora e você vai ficar com cara de tacho, porque até você achava que você já era uma videira, mas você está produzindo banana ainda. Você achava que já estava ali o ramo conectado à videira, mas na verdade, você ainda tem outra natureza. Deus não quer que nós sejamos religiosos. Jesus veio para nos transformar em homens e mulheres espirituais. E por último, humanidade versus carnalidade. Quem nunca pecou e disse assim, mas Deus sabe, eu sou humano. Queridos, humanidade não tem a ver com pecado. Deus nos fez humanos porque Ele quis nos formar de maneira especial. Diferente dos anjos, diferente dos animais, ainda que haja quem pense que faz parte de uma classe de animais racionais. Estejam vocês assim, absurdamente, como se diz, perplexos com isso, mas há quem pense que é um animal racional. Mas Deus, Ele não nos fez dessa forma. Ele nos fez humanos para Ele. Humanidade não é sinônimo de pecado. Tanto é que Jesus veio como homem e não pecou. Se fosse sinônimo, Jesus não poderia ter vindo como homem.
Preste atenção nisso. Por conta do pecado de Adão e Eva, nossa humanidade está sujeita à queda. Mas por causa da morte e ressurreição de Jesus, nossa humanidade tem direito a não ser mais escrava do pecado. Cair, a gente vai cair por causa de Adão e Eva. Mas por causa de Jesus, nós não somos mais escravos do pecado. Nós temos condição de voltarmos, atendermos o convite de Jesus, entrarmos debaixo do jugo dele e passarmos a viver de acordo com a essência que ele carrega, mansidão e humildade. Uma pessoa carnal é alguém que vive na vontade e na prática dos desejos da sua carne. Muitas vezes ela tem consciência de que o que está vivendo desagrada a Deus, mas ainda assim não consegue renunciar àquela prática para honrar ao Senhor. Nossa humanidade não é desculpa para a nossa carnalidade. Ser humano é diferente de ser carnal. E eu trouxe esses exemplos aqui, é óbvio que existem muitos outros onde a gente acaba confundindo o que Deus criou para que fosse bênção e acaba deixando o diabo deturpar pelo pecado para que seja maldição. Eu trouxe esses exemplos apenas para que a gente possa ter consciência de que a gente precisa consultar ao Espírito Santo o tempo todo. Deus, eu estou enviando essa oferta para aparecer ou é porque eu quero semear na vida dessa pessoa? Deus, eu estou aconselhando essa pessoa porque eu quero implantar minha justiça ou porque eu desejo ver a justiça do Senhor sendo manifesta na vida dessa pessoa? Deus, eu estou me movendo dessa maneira porque é para a glória do Senhor ou eu estou tentando glorificar o meu próprio nome? Tem coisas que Deus colocou em nós que são muito boas, mas que enquanto não somos aperfeiçoados nele, esses dons e características, ou temperamentos, ou ímpeto de liderança, ao invés de curarem, acabam ferindo pessoas. É algo bom. Foi Deus que te confiou. Foi Deus que colocou em você. Mas por falta de aperfeiçoamento, ao invés de curar, a gente fere. Não foi para ferir que Deus nos criou. Ferimento, nós ferindo outros, não fazia parte da forma assombrosamente maravilhosa que Deus nos criou. Só que a gente fere. Como eu disse, a vida é uma grande oportunidade de nos tornarmos semelhantes a Deus, a Jesus. Mas isso só vai acontecer se nós soubermos dar a resposta certa aos momentos em que nos deparamos com a triste realidade que carregamos. Eu não sei você, mas eu me deparo continuamente com uma triste realidade que eu não gostaria mais de carregar. Só que a resposta que eu dou a isso é que vai definir o aperfeiçoamento ou não da minha vida. Existem duas respostas. Uma é a culpa e a outra é a rendição. Na culpa, eu busco me anular, mas na rendição, eu deixo o Senhor me moldar. Esses dias eu fiz um bolo lá em casa, detonado. Pensa que alguém botou o bolo no forno e teve que tirar para bater o bolo de novo. Você imagina a capacidade dessa pessoa. E quando eu fui lá na sala, que eu fui falar com ele, eu falei, o bolo se der certo é milagre, mas é milagre, eu joguei um monte de ingrediente fora. Por quê? Falei, menina, eu dobrei tudo, não dobrei o trigo, tive que bater de novo. Aí ele virou para mim e falou assim, mas por que você fez isso? Eu poderia ter me rendido e dito, eu não consegui, eu me confundi. Mas naquela hora eu só consegui me culpar. Eu falei, porque eu não sei de nada, porque eu não tenho capacidade. Comecei a chorar. Porque eu sou burra. Não, eu fui assim, queria me matar. Eu queria pular do pé de alface. Aí sabe o que aconteceu? O bolo saiu bom pela misericórdia do Senhor. Sabe o que me ensina isso e te ensina?
que a gente vai errar os ingredientes no meio do caminho, mas quem vai fazer dar certo é o Senhor. A gente só precisa se voltar para Ele, não com culpa, mas com rendição. Senhor, eu me rendo, se esse bolo estiver aqui para o lixo, Deus, tem misericórdia, Senhor, realiza um milagre. Ele vai realizar. A gente olha no espelho e fala, meu Deus, não é possível, eu ainda sou uma égua aconselhando, eu ainda sou, Senhor, a ignorância personificada ensinando os outros, me ajuda. E aí Ele vem e começa a aparar as nossas arestas de novo e começa a nos trazer de novo para um lugar onde há transferência de mansidão e de humildade. Quando Jesus permite que a gente seja confrontado pelo fruto que a gente produz, enquanto a gente achava que estava já numa nova natureza, não é para lançar culpa dentro de nós, mas para nos conscientizar pelo Espírito de que nós precisamos nos render um pouquinho mais. Catherine, se rende mais, minha filha, tá feio para você. E aí o Espírito Santo começa a nos conduzir para esse lugar e todo mundo que eu discipulo ri. Esses confrontos acontecem quando em nossa caminhada tomamos consciência de que a maneira como interpretamos as pessoas tem a ver com o que nós carregamos dentro de nós. Por que às vezes a gente chega com toda a brutalidade enquanto deveria chegar com mansidão? Porque a gente é bruto com a gente mesmo. E aí aquilo que a gente emprega para nós, a gente emprega para o outro. Por que a gente é relevante às vezes com o pecadão do outro? Porque a gente é relevante com o nosso próprio pecadão. Então, que Deus livre a todos. A gente julga o outro a partir do que a gente carrega. Condenamos no outro o que o próprio Deus reprova em nós. Somos impacientes nos processos do outro e também impacientes nos processos da nossa própria existência. Por isso, achamos mais fácil nos convencermos de algo, ainda que daqui a pouco os frutos provarão o contrário, do que nos rendermos para uma real transformação pelo Espírito de Deus. Mas o Senhor quer que a gente se renda. Havia uma profecia sobre Jacó, de que o menor serviria ao maior. Mas ele não esperou Deus cumprir segundo o tempo do Senhor. E ele usurpou, comprando do seu irmão a bênção da primogenitura. Se Deus disse que ia fazer, Deus faria. Jacó não precisaria sofrer tantos prejuízos. Moisés foi criado para ser líder. Só que ele achou que estava preparado para exercer isso fora do tempo. E ele matou um egípcio. E por isso precisou passar 40 anos no deserto, até que o caráter dele fosse transformado e preparado para que ele fosse o libertador do povo do Egito. Do povo de Israel do Egito. Davi foi ungido, mas levou anos para que ele pudesse assumir o trono. Isaías, no momento em que ele recebeu o chamado do Senhor, a Bíblia diz que diante da glória de Deus, ele percebeu a sua imperfeição e iniquidade. E quando ele confessou diante de Deus que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios, um anjo pegou uma brasa com um tipo de alicate, que você pega um material, pegando fogo, uma brasa, de um material metálico, ele pegou com essa tenaz, esse alicate e, colocando na sua mão, tocou na boca de Isaías. E a partir daquele momento, Isaías pôde ser purificado da sua iniquidade e lavado do seu pecado. Isaías significa o Senhor salva, ou o Senhor é salvador. E o livro dele foi o livro que mais falou da vinda e vida do Messias do Antigo Testamento. Ele era um homem de impuros lábios e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Mas ele foi o maior profeta messiânico que o Antigo Testamento viu.
Diga assim: há esperança para mim. Pode vir aqui quem tiver de vir. Todas as pessoas que Deus chama e elas atendem ao chamado do Senhor, dá-se início a um processo de... Quem tiver que vir, que venha. Hein? Olha, todas as pessoas que Deus chama, até eu, e elas atendem ao chamamento do Senhor, dá-se início a um processo de... Preste atenção. Quando você se ver como um vaso de barro, dá-se início na sua vida a um processo de modelagem. Quando Deus te chama e você olha para você e se vê como uma pedra, dá-se início a um processo de lapidação. Quando Deus te chama e você se vê como um futuro edifício, dá-se início a um processo de construção. E quando você é chamado pelo Senhor e você se vê como um simples humano, dá-se início a um processo de aperfeiçoamento. Não importa o nome que nós vamos dar, a verdade é que estamos sendo transformados à imagem de Jesus. A gente não pode paralisar no fracasso por conta da culpa e também não precisa caminhar sobrecarregado, porque Jesus nos fez um convite: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você pode se colocar de pé? Essa é uma noite para que a gente venha se submeter ao jugo de Jesus. Entrar debaixo dessa madeira, para que a gente volte a caminhar nos passos dele. O compasso quem dita é Jesus. E quando nós nos submetermos dessa forma, nós vamos ser transformados por sua mansidão e humildade. Nós vamos aprender a respeitar o tempo e processos diferentes de Jacó, até que a identidade do céu se revele sobre nós. Você será chamado Israel de Deus. A gente vai ser transformado para a nossa missão de sermos libertadores como Moisés. Vamos tendo nosso caráter forjado para manifestarmos o reino de Deus na terra como Davi. E até mesmo, por um encontro com a glória de Deus, seremos purificados da nossa iniquidade e perdoados dos nossos pecados através do fogo do altar do Senhor. Feche os teus olhos. Eu te convido a olhar agora para o seu interior. Assim como eu, você está numa fase do processo de Deus na sua vida. E ninguém está aqui para negar as imperfeições, negar os defeitos, negar as debilidades. Só que não importa a forma nem o tempo, o que importa é que entremos no descanso do Senhor, que é o próprio Jesus, através da manifestação de sua graça. Não importa o que os outros vão pensar, mas o que Jesus pensa de mim e de você. Que sejamos sensíveis e quebrantados para darmos ouvidos ao que o Espírito nos sinaliza, como áreas que aparentam pureza, mas estão fundamentadas numa natureza caída. Que o Senhor venha nos trazer discernimento daquilo que a gente julga ser agradável a Deus, mas que na verdade é desagradável, porque Deus não tem prazer na velha natureza. Todos os dias é dia de, pelo arrependimento, sermos aperfeiçoados na essência da mansidão e da humildade de Jesus. Ouça Jesus te dizer: vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado, porque eu te aliviarei.
Vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Tome o meu jugo. Começa a aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Andando no meu passo, caminhando lado a lado comigo através do relacionamento, você vai encontrar descanso para a sua alma. Jesus te diz nessa noite: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, nós renunciamos nessa noite, Senhor, todo peso, todo fardo, toda sobrecarga que nós mesmos trouxemos sobre nós, por conta, Pai, de uma tentativa de aperfeiçoamento na nossa velha natureza. Nós queremos reconhecer diante de Ti, Jesus, que há orgulho sim, que há vaidade sim no nosso coração, há soberba, mas nós não queremos mais caminhar nesse passo que nós temos caminhado. Nós queremos nos render a Ti e declarar, Senhor, que venha sobre nós o Teu reino e o Teu governo, que se estabeleça em nós a transferência do caráter do Senhor, até que em nome de Jesus, Pai, nós entremos no Teu descanso e pela Sua graça sejamos aperfeiçoados em Tua presença. Eu quero declarar sobre cada irmão e irmã nessa noite, aqueles que ouvem essa palavra, que toda sobrecarga seja arrancada e que em nome de Jesus venhamos a andar no caminho, convictos de que é pelo Senhor que nós vamos vencendo dia após dia até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Obrigada pela Sua graça, Jesus. Obrigada pela Sua paciência conosco. Nós renunciamos tudo aquilo que o pecado tentou trazer como maldição sobre nós e queremos entrar na dimensão do que o Senhor determinou de maneira assombrosamente maravilhosa na nossa criação e formação. Nos rendemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor.